Olá, tudo bem, pessoal? Estamos aqui juntos novamente para mais uma videoaula de História. Bom, na aula passada, sétimo ano, nós estudamos a formação das monarquias nacionais. Na aula de hoje, nós vamos dar continuidade. Nós falamos que as monarquias formadas, uma vez o poder centralizado, os países como Espanha e Portugal estavam prontos para começar a expansão marítima, começar a busca por novas terras, mais riquezas. Bom, nós vimos que os primeiros a fazer isso foram os portugueses, foram os pioneiros, por uma série de fatores, pela localização geográfica deles, por ter já uma cultura nas invenções náuticas, por conta da famosa escola de Sagres, né? E por ter centralizado o poder primeiro. Nós estudamos aqui semana passada e vimos que Portugal formou aí a sua monarquia no século XII, certo? Então, vamos dar continuidade aos nossos estudos. Vamos falar dessa expansão marítima e comercial europeia. Interessante a gente olhar essa imagem inicial na nossa aula e pensar como é que seriam, na verdade, essas viagens, né, no século XV, XVI. Bom, viagens muito longas, duravam muito tempo, não é? Imagina, as condições de higiene e de salubridade não deviam ser lá muito boas, até porque a noção de higiene que nós temos hoje já é mais do século XVIII para cá. Nós estamos falando do século XV, século XVI. Bom, então viagens difíceis, não é? Por mares, por um oceano que eles não conheciam, que gerava muito medo, muita preocupação, não é? Enfrentavam muitos desafios no além-mar. Havia todo um temor em relação ao famoso Oceano Atlântico, né? Mares nunca antes navegados. Tá bom? Bom, então a expansão ela foi marítima pelo oceano, pelos oceanos. Aqui a gente vai focar na questão do Oceano Atlântico, né, que trouxe portugueses e espanhóis até o Brasil, até a América como um todo, né? Portugueses no Brasil, espanhóis no restante da América, né? Pelo menos da América, estamos falando de América do Sul, tá bom? Bom, comercial em busca, né, de riquezas, tá? Europeia aí, sobretudo iniciada pelos portugueses, com outros países na sequência. Quando a gente fala de expansão marítima, o que vem na sua cabeça? Aqui nós temos aqui a imagem de dois navegadores importantes para a história, tá? O Colombo, Cristóvão Colombo, e o Américo Vespúcio. Inclusive, o nome, né, dessas terras aqui é que, a princípio, por conta da chegada de Colombo, que achava que tinha chego nas Índias, foi chamada de Índias Ocidentais durante muito tempo, depois isso foi desfeito, né? E passou a ser chamado América em homenagem ao Américo Vespúcio, que foi o navegador que entendeu que não se tratava das Índias, tá bom? O que vem à nossa cabeça, então, quando nós pensamos em navegação? Eu coloquei aqui para vocês algumas imagens da época, né? Mas alguns instrumentos a gente tem ainda sendo usado pela questão náutica até os dias de hoje, como o bússola. É claro que hoje tem instrumentos mais modernos, como o GPS, o sonar, outros, né? Muito mais modernos, mapas mega modernos. Aqui a gente está vendo os instrumentos usados por navegadores naquele contexto do século XV e XVI. Instrumentos, na verdade, aqui a gente tem a gente vai ver outros mais para frente. A gente tem a bússola aqui, a gente tem as caravelas, as naus, né? Que são dois tipos de barcos, de navio daquele contexto, muito utilizados. A gente tem os mapas, a gente tem encontro, né, novas terras, encontro de culturas e povos completamente diferentes, e a gente tem aqui todo o temor, né? Todo o medo, o imaginário que passava pela cabeça
dos europeus que podia ter além-mar, que eles encontrariam nesse Oceano Atlântico, tá? Então, barcos, instrumentos náuticos, mapas, encontro de novas terras, de novos povos, mares e medo, tá? Essa era a mistura de coisas importantes aí dentro desse contexto. Bom, então vamos lá, vamos começar a estudar um pouquinho mais sobre essas primeiras grandes navegações ou expansão marítima e comercial europeia. Partiu? Fica ligado, vamos lá. Aqui eu coloquei para vocês as principais rotas portuguesas e espanholas, só para a gente ter uma ideia de por onde que esses navegadores passaram, né? Ó, tem aqui ó, as primeiras viagens em vermelhinho, tá vendo? Contornando a África. Depois a gente tem a famosa viagem de Vasco da Gama, tá? Que deu a volta, contornou o Cabo da Boa Esperança, tá? Chegando às Índias. Depois a gente tem a amarelinha, que foi de Pedro Álvares Cabral, né? Disse que o objetivo era chegar às Índias e eles acabaram dando uma paradinha aqui no Brasil, né? E seguiram o caminho para as Índias, tá? Cristóvão Colombo, a gente tem aqui em verdinho, Cristóvão Colombo, tá? A gente tem as datas, se vocês observarem, ó, Cristóvão Colombo aqui, 1492, tá bom? Em verdinho. Ó, saiu em 1419, era como eu falei que demorava, ó. Chegou em 1492, praticamente um ano viajando, tá? E depois retornou, tá? Para Portugal, verdinho. Fernão de Magalhães, tá? Em azulzinho aqui, tá? Ó, a morte de Fernão de Magalhães, que foi o primeiro considerado o primeiro que deu a volta ao mundo, tá? Primeira viagem de volta ao mundo, Fernão de Magalhães. Bom, só para vocês terem uma ideia. Então, vamos lá. Então, durante os séculos XV e XVI, esses exploradores europeus, principalmente portugueses e espanhóis, eles se aventuraram por esse mar desconhecido, né, pelo Oceano Atlântico. Não só pelo Oceano Atlântico, eu falei que a gente vai focar mais no Oceano Atlântico, mas também pelo Pacífico e pelo Índico, tá? E esse contexto histórico foi chamado de Era das Grandes Navegações, ou expansão marítima e comercial europeia, melhor dizendo, tá? Bom, no século XV, os países europeus, eles, o principal comércio que rolava naquele contexto era o comércio de especiarias, tá? E eles tinham que recorrer a duas cidades italianas que detinham o monopólio de venda desses produtos na Europa, que era Veneza e Gênova, tá? Aqui eu coloquei para vocês especiarias, que troço é esse, né, professora? É uma coisa muito comum, uma coisa que a gente vê aí no nosso dia a dia, que a gente tem no nosso dia a dia, na nossa cozinha, na nossa geladeira, né? As mães de vocês, as avós certamente usam, né? Eu gosto muito do coentro, tá? A noz moscada também é muito bacana, a mostarda, o gengibre. Professora, por que isso era tão importante, custava caro, né? Tinha gente que queria ter o controle sozinho, o monopólio, porque vamos imaginar que no século XV e XVI não tinha geladeira, né, gente? Não tinha. E aí, para conservar o gosto dos alimentos, para os alimentos demorarem mais para estragar, os europeus usavam essas especiarias, né? As pessoas usavam essas especiarias para disfarçar até o gostinho, muitas vezes estragado já, das comidas, principalmente nessas longas viagens, tá? Então, o sal era muito importante, né? Eu coloquei aqui algumas só, mas existiam muitas outras, tá bom? Então, com o acesso aos mercados orientais da Índia, era dominado por esses burgueses italianos, esses mercadores italianos que eu falei para vocês, somente, né, genoveses desculpa, por Gênova e Veneza, né, venezianos. Então, eles cobravam preços muito altos por essas especiarias. E o que os portugueses e os espanhóis queriam era chegar às Índias, né? Eles queriam ir até lá, até a fonte de onde vinha, tá? E aí, o canal de comunicação marítimo que existia para esse lugar passou a ser era dominado, e eles cobravam caro, e eles cobravam, vamos dizer assim, como se fosse pedágio, não seria pedágio a palavra, né, claro, mas seria uma taxa, um imposto, né, para passar, para navegar por ali, para fazer esse comércio.
cobravam, né, por esse transporte, e aí isso tornava a especiaria muito cara, dificultava muito a vida dos portugueses e dos espanhóis nesse sentido. Então, eles queriam era chegar na fonte, nas Índias, tá? Bom, e aí o sonho deles era encontrar um novo caminho para as Índias, e era uma tarefa difícil, mas acabou que os reis, já centralizados, meio que bancaram essas viagens, tá? Portugal e Espanha, desejando muito ter acesso a essas fontes, né, nas Índias Orientais, começaram a navegar, ainda que com medo dos oceanos desconhecidos, tá? Eles acreditavam que no mar haviam criaturas, monstros, né, que poderiam devorá-los. Eu coloquei aqui a imagem, isso era o que predominava no imaginário, na mente deles naquele contexto, pelo desconhecimento, tá? Então, eles tinham muito temor, o Oceano Atlântico era muito temido. Tá? Além dessa questão da busca, né, pelo controle, aí, pelo monopólio das especiarias, né, na verdade, por tê-las de forma mais barata, um outro fator que estimulou essas navegações naquele contexto, né, com o intuito de conquistar novas terras, era que um estado era rico se ele obtivesse muita matéria-prima, muito metal precioso. Então, eles saíram em busca de ouro e de prata, em busca de matéria-prima, em busca de produtos para comercializar, tá? E, além disso, claro, com a ideia de expandir a fé religiosa deles, né? Portugueses e espanhóis têm por fé, por religião básica, aí naquele contexto, a religião católica, a Igreja Católica, tá? Então, novas terras, novos povos, novos fiéis, tá bom? Então, a gente tem um intuito religioso aí também nesse contexto. Eu coloquei isso aqui como curiosidade, né? Que muitos acreditavam que o mar pudesse ser habitado, falei para vocês, por monstros, e que é como se a Terra, as caravelas e as naus fossem navegando, e ao chegar no horizonte houvesse um grande abismo, né? Como se fosse meio que quadrado, alguma coisa assim, né? Eles tinham esse temor, tá? É como se chegasse ao fim, né? Quando a gente olha na praia assim, né? Alguns de vocês já devem ter ido à praia. E a gente tem a sensação de que acaba, né? Que o horizonte acaba. E aí a ideia de que, né? Os navios caíam ali, as naus, na verdade, e as caravelas. Dentro desse contexto, a viagem tinha que ser planejada, né? Além do mar ser o Oceano Atlântico ser uma novidade, ser temido, eles tinham que planejar essas viagens, pois elas eram muito importantes. E os europeus, portugueses e espanhóis contavam com muitos instrumentos inventados e vindos da escola de Sagres portuguesa, né? Alguns inventados, outros aprimorados. A gente tem aí os principais, coloquei para vocês a bússola, o astrolábio, o sextante e a Baslet, tá bom? Aí, deixa eu voltar aqui só um pouquinho, peraí. Ó, o astrolábio, usado para medir a altura dos astros acima do horizonte, uma forma deles se orientarem a navegação. O sextante, instrumento utilizado para calcular o posicionamento global na navegação estimada, mas também servia para o cálculo da distância com base no tamanho aparente dos objetos. Então, eles usavam para calcular a distância, né, das terras para onde eles iriam aí, tá bom? A balestilha, que é um instrumento complementar da esfera armilar, utilizado para medir a altura em graus que une o horizonte aos astros. Percebam que esses instrumentos giravam em torno, né, de uma navegação que se orientava, né, pelos astros, tá bom? Aqui eu coloquei para vocês as naus, né, e as caravelas, tá? Que são dois tipos de embarcações diferentes. A primeira viagem de volta ao mundo que eu falei para vocês, né, foi Fernão de Magalhães, tá? Servindo o rei da Espanha. Aqui eu coloquei qual foi a volta que ele deu. Ele saiu, ó, deu essa volta toda aqui, tá? Foi considerada a primeira viagem ao mundo. Aqui, ó, a embarcaçãozinha que sobrou, saíram várias, sobraram poucas, né? Depois vocês podem ler com calma, tá? E vamos falar, então, das navegações portuguesas e os descobrimentos. A gente não usa mais, historicamente falando, essa expressão descobrimentos, porque vamos pensar, como é que a gente vai falar de descobrimento se já haviam povos nativos aqui, se já haviam na América do Sul, né, na região do México, civilizações incríveis, né, como incas, maias, astecas e muitas tribos aqui no Brasil, né, como tupinambás, guaranis. Então,
como assim, né? Eles já viviam, já tinham uma organização, uma vida, hábitos, né? Religiões próprias, tá? Então não dá para falar de descobrimento. Ninguém descobre o que já se sabe, né? Então a gente fala da chegada. Alguns livros ainda usam essa expressão, mas a gente trata de chegada, tá? É uma expressão mais correta, tá bom? No ano de 1498, então, Portugal realiza uma das mais importantes navegações, a chegada das caravelas comandada por Vasco da Gama às Índias, tá? Tão sonhada, chegaram à fonte, né, onde eles queriam chegar, nas Índias. Navegando ao redor do continente africano, Vasco da Gama deu a volta e chegou lá em Calicut, onde ele pôde desfrutar ali direto no comércio do Oriente das especiarias, tá bom? Pintura de Vasco da Gama aqui chegando às Índias, tá? Bom, outro importante feito dos portugueses foi a chegada das caravelas de Cabral, né? Pedro Álvares Cabral, litoral brasileiro, em 1500. Após fazer um reconhecimento das terras onde ele chegou, né? Ele continuou o seu percurso, tá? Indo para as Índias, que era a origem, desculpa, o destino, né? De chegada dele, tá? Então, ele deixou aqui feitorias, né? Eles instalavam feitorias como se fosse deixavam uns poucos homens e com armas, armamento e alimentos, tá? Na beira mesmo do litoral onde eles desciam, tá bom? As navegações espanholas, tá? Enquanto os portugueses navegavam para as Índias, contornando a África, né? Os espanhóis optaram por um outro caminho. Cristóvão Colombo, financiado pela Espanha, pelo rei espanhol, pretendendo chegar às Índias, navegou na direção oeste, numa direção diferente. E em 1492, as caravelas... percebam que antes da de Pedro Álvares Cabral, a gente falou que Pedro Álvares Cabral, os portugueses, 1500, aqui a gente está falando de 1492. Então, Colombo chegou à América primeiro, tá, gente? A navegação portuguesa veio depois. Então, Colombo, as caravelas espanholas, tá, chegaram aqui na América em 1492, tá? Navegando pelo Oceano Atlântico, tá bom? Chegaram na América Central, tá? Foi somente quando chegaram, acharam que chegou às Índias, né? Aí eu falei para vocês, durante um tempo a América ficou conhecida como Índias Ocidentais, tá? E só depois, através de Américo Vespúcio, é que foi se descobrir que, na verdade, eram novas terras, um continente ainda não explorado, e aí passou, em homenagem a ele, a se chamar América. Tá? Coloquei um quadro comparativo, tá? das expedições de Portugal e Espanha, as primeiras, aí qual era o objetivo de cada uma, tá? Os principais viajantes. Tá? E aí a gente tem que entender que a gente está falando de Portugal e Espanha o tempo todo, não que franceses, não que holandeses, que outros países europeus depois não viessem para cá e não tivessem contato com os nativos e explorado de alguma forma também, tá? Mas as terras da América ficaram divididas, né, entre dois países europeus, Portugal e Espanha. E essa combinação, esse tratado, esse acordo que foi feito entre eles, né, foi chamado de Tratado, deixa eu passar isso aqui para baixo, de Tordesilhas, tá? Então, a expansão marítima gerou muito desentendimento entre Portugal e Espanha, né, para determinar quais terras eram de quem. Tá? E para evitar um conflito, em 1493, percebam aqui o Papa, a Igreja Católica como central, né? Interferindo diretamente na vida política e econômica daquele contexto. Lembra a religião do rei, a religião de todos. Tá? Então, o Papa Alexandre IV foi chamado, e aí eles fizeram um documento chamado Bula Intercoetera, dividindo as novas terras, tá? Entre Portugal e Espanha. Percebendo que não daria muito certo, pouco tempo depois, eles aumentaram o distanciamento das terras. De 100 léguas da Bula Intercoetera, passou para 370 léguas no Tratado de Tordesilhas. Professor, o que eu tenho que saber desse tratado? Bom, dessa navegação toda, essas terras da América ficaram praticamente divididas entre... essa linha é uma linha imaginária, como se tivesse uma linha imaginária no meio, né? Não exatamente no meio, mas deixa eu ver se eu coloquei o mapa aqui para vocês. Coloquei. Ó, tá vendo? É como se houvesse uma linha aqui, ó,
Oh, meu Deus. Vamos voltar. Falha técnica. Vamos voltar aqui. Dividindo, uma linha imaginária, dividindo a parte da Espanha, a parte portuguesa. Tá vendo? E eu falei para vocês, ó, que outros países vieram também. Olha aqui os holandeses aqui, ó, lá no cantinho lá em cima, tá vendo? Tá? Mas basicamente o Tratado de Tordesilhas dividiu entre Portugal e Espanha, tá bom? Isso aqui é o mapa da América do Sul, já é do século 17, indicando as áreas de povoamento, tá vendo? Ó, espanhol em vermelho, português em verdinho, holandês em amarelo, tá? O meridiano mais à direita representa o que seria a bula intercoetera, proposta pelo Papa Alexandre IV, e mais tarde, à esquerda, é o Tratado de Tordesilhas, tá? Tratado de Tordesilhas. Essa divisão. Vale salientar que os reis de outros países não aceitaram, pô, vai ficar só em Portugal e Espanha? Não tem essa, né? Pô, vamos lá. Então, eles, por não terem participado, e aí eles também saíram nessa busca marítima, né? Olha aí, o Francisco I, rei da França, declarou a famosa frase: gostaria de ver o testamento de Adão para saber como ele dividiu o mundo. Né? Os portugueses aí e os espanhóis se achando no Tratado de Tordesilhas, dividiu aí o mundo, as novas terras, né? O novo mundo, vamos dizer assim, entre eles. Aqui eu coloquei para vocês os linkzinhos de onde foram tiradas as fontes, tá? Dos slides, tá, meus queridos? E fim, professora, isso aqui não. Realizem os exercícios e até a nossa próxima aula, meus queridos. Olha, um grande beijo, se protejam, se cuidam, tá? Se cuidem, cuidem de quem vocês amam, usa máscara, passa álcool gel e, ó, faz as atividades, assiste a videoaula, tá? A gente está fazendo com o maior amor e carinho para vocês. Leiam as apostilas, façam os formulários, tá bom? Conto com vocês. Um beijo no coração, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula.